Fala, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Pato Branco, na região sudoeste do estado do Paraná. E eu venho através do seu programa, o programa A Hora da Graça, venho falar de fé, falar de vida, sempre trazendo uma boa palavra do coração de Deus para lhe ensinar, lhe trazer uma bênção da parte de Deus. E hoje é quinta-feira especial, quinta-feira essa que Deus preparou para que nós pudéssemos engrandecer o nome do Senhor. Quinta-feira é essa que nós estamos mais uma vez ao vivo no estúdio da TV Nova Conexão. Na verdade, como sempre digo para vocês, estamos na HIT, a Rede Internacional de Televisão. Estamos agora transmitindo para você agora ao vivo no canal 15.1, canal digital, e também no canal 9, canal analógico. Sempre aqui você acompanha programações de fé, sempre aqui no canal 15.1 e canal 9, você sempre encontra palavras de fé. 6 da manhã o programa Paraná na Graça, às 7 da manhã agora comigo, programa Hora da Graça, meio-dia, tarde da bênção, às 18 horas a Hora da Graça e às 7 da noite o SOS da Fé. Praticamente em cada período do dia você encontra uma palavra de fé para fortalecer a sua vida em nome de Jesus. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, Facebook e IGD Pato Branco, e também no YouTube PR Jefferson Mendes, e também assim bem como o Facebook você pode encontrar também no Instagram. No Instagram também IGD, ou melhor dizendo IGD _ Pato Branco, é assim que fala, o arroba, né? Assim como você achar melhor. Dessa maneira você encontra a gente nas redes sociais. Agora nós estamos ao vivo de forma simultânea nas redes sociais, tanto no Facebook como também no YouTube. E alcançamos também aqui grande parte do sudoeste. Chegamos aqui a várias cidades. Pato Branco, toda a grande Pato Branco, Coronel Vivida, Itapejara, Chopinzinho, alcançamos Mariópolis, alcançamos também Vitorino, Marmeleiro, parte de Francisco Beltrão, Bom Sucesso, São Lourenço, Santa Catarina, onde agora essa programação adentra, onde chega essa mensagem de fé. Eu espero que você seja poderosamente abençoado. Ajude-nos fazendo compartilhamentos, ajude fazendo que essa mensagem seja propagada. Vamos compartilhar esse programa para que mais pessoas sejam alcançadas. Fazendo assim, você também estará evangelizando. Você também, quando faz o compartilhamento, é como se você estivesse cumprindo o ID do Senhor, né? Marcos 16:15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que aprender. E se você compartilha, você está fazendo que outras pessoas acessem essa programação. Então, entre em contato agora também com a gente através do WhatsApp, 46DDD 3025 5352. 46DDD 3025 5352. Por este contato, salve ele na agenda de contatos. Você pode falar com a gente de telefone fixo para fixo, você pode enviar uma mensagem de WhatsApp para WhatsApp ou uma ligação de WhatsApp para WhatsApp. Nesse momento agora eu peço que você envie a mensagem. Ligações o pastor não pode atender durante a programação, mas você vai conseguir falar com a gente aqui em qualquer momento do dia através deste contato. WhatsApp, mais uma vez, 46 3025 5352. E eu também até coloco para você o endereço da igreja com os cultos de amanhã, e já também para você, se caso você queira, hoje um atendimento pastoral, se você precisa de um atendimento, de um aconselhamento da palavra, você pode falar com a gente. Entre em contato conosco, vamos falar com você, vamos trazer a você esse conteúdo da palavra para lhe ajudar acerca da situação que você está passando. Então, marca o endereço, Rua Silveira Martins, número 44, bem no centro da cidade de Pato Branco. E amanhã, cultos especiais. Hoje não temos cultos, hoje tem atendimento, igreja aberta o dia todo, mas amanhã temos os cultos de cura e libertação. Quero orar por você, quero interceder pela sua vida. Isso nós vamos estar 9, 14 e 19 horas e 30 minutos. São 3 cultos que eu quero orar por você. Você precisa de libertação, você precisa de cura. Eu tenho ensinado para as pessoas que a cura e a libertação está atrelada à fé que você dedica à palavra. No nome de Jesus Cristo, nós cremos, e quando cremos, o demônio que está agindo por trás de uma enfermidade, por trás de uma situação que está impedindo a sua vida,
de você viver feliz, de você ter paz na sua vida. A sua saúde parece ter acabado, a sua vida está vivendo, cada dia que você passa, você percebe que as dores aumentam, as coisas só estão piorando. Então é tempo de você colocar-se à disposição de Deus e orar de verdade, orar com sinceridade, apresentar a Deus a tua causa. A Bíblia fala: apresente as tuas causas para que eu entre junto contigo em juízo. Deus, através dessa palavra, Isaías disse para que nós apresentássemos. Você tem uma causa, você tem uma batalha, tem algo que está entrando contra você todo dia, você não consegue vencer. Vamos apresentar juntos a Deus essa batalha. Amanhã, os 3 cultos, 9, 14 e 19h30, na rua Silveira Martins 44. Eu aguardo por você aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus. Caso você tenha alguma dificuldade para acessar, para chegar até a nossa igreja, é só você falar com a gente pelo WhatsApp, mais uma vez eu falo, 46-3025-5352. Fale conosco, enviamos para você a localização da igreja, enviamos para você o endereço. Se você precisar de pontos de referência, também estaremos aqui à disposição para lhe ajudar você a participar de um culto, a vir aqui participar de uma reunião especial, tá bom? Eu também não posso esquecer, muito importante, nós vamos ter a primeira Santa Ceia do ano. Primeira Santa Ceia deste ano de 2024, nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ter comunhão com Deus, nós precisamos adentrar, comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Pode pôr em tela cheia essa imagem, muito bacana, ficou bonita essa imagem. Nós vamos ter agora, neste próximo domingo, às 9 e às 18 horas, na rua Silveira Martins 44. É o ano da verdade real. Estaremos juntos ceando, comendo e bebendo do sangue de Cristo. Eu quero que você e a sua casa possam estar com a gente nesse dia. Faça esse esforço, dedique a sua fé em oração, prepare seu coração para que nesse próximo domingo você possa ser cheio da presença de Deus, que você possa entrar em comunhão com o Senhor. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Esse é o convite que eu faço para você. Venha comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. Precisamos de comunhão, vamos começar esse ano na presença de Deus, limpo de todo mal, purificado de toda malícia e maldade. Só isso encontramos somente no corpo e no sangue de Cristo, naquele amor verdadeiro, no momento de reconciliação, momento de você poder assentar-se à mesa junto com Cristo e ceiar, comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, tá bom? Bom, gente, vamos agora acompanhar aquele momento especial das bênçãos do verão. As bênçãos do verão são mensagens diárias de edificação. Mensagens de edificação que o nosso missionário, todos os dias, ele envia através do livro das bênçãos do verão. E aqui nós estamos fazendo a leitura deste livro diariamente. E eu espero que ela traga sim para você essa edificação e consolação de fé no nome de Jesus. Vamos então à bênção do verão de hoje em nome de Jesus. Leitura do livro das bênçãos do verão do missionário R.R. Soares, hoje dia 11 de janeiro de 2024. Não podemos fazer diferente do que Jesus fazia. Fé não fingida. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. 2 Timóteo 1, versículo 5. Paulo foi usado para nos dizer que pode existir em nosso meio a fé fingida e, portanto, falsa. Ora, é triste constatar que a corrupção alcançou algo tão bonito e bom como a fé. Nunca se esqueça de que daremos conta do que fizemos ou deixamos de fazer na missão dada pelo Senhor. Por isso, temos de ser zelosos ao sabermos a vontade dele para a nossa vida. Quem não serve a Ele de todo o coração não pode ser instrumento em suas mãos. Infelizmente, o diabo tem dominado muitos filhos de Deus. Vigie. A fé verdadeira nos torna intrépidos como o leão, que não teme a arma do caçador, nem o tamanho do desafiante. Somos chamados para fazer parte do santo ministério do Altíssimo. Para isso, precisamos estar preparados e agir dentro do plano divino, escrito na Bíblia. No dia do acerto de contas, devemos ir diante do juiz do universo e dizer-lhe:
que cumprimos com os nossos compromissos. Esse tipo de fé habitou em Jesus. Veja no mar bravio e descontrolado, como ventos fortes que faziam no mar ficar violento a ponto de encher o barco de água. O mestre ficou em pé entre os discípulos e ordenou com a maior tranquilidade que tudo se acalmasse. E isso aconteceu. Marcos 4, 37 ao 39. Do mesmo modo, temos de agir nas circunstâncias adversas. Não podemos fazer diferente do que Jesus fazia. Cristo não temeu a turma de sacerdotes, escribas e fariseus que compareciam às suas reuniões de fé para o acusarem de ser charlatão. No pensamento deles, um paralítico que não podia andar de jeito algum, mas o mestre mudava tudo, dizendo que os pecados do enfermo estavam perdoados. Para esses religiosos, Cristo blasfemava ao se fazer igual a Deus, ao único capaz de perdoar pecados. Porém, o Salvador ordenou que o desenganado tomasse a cama e andasse. Marcos 2, versículo do 1 ao 12. A fé que havia em Timóteo não era fingida, e sim real. A única que Deus dá aos seus servos. No entanto, alguns a perdem por medo e covardia. E depois, não tendo coragem de ir ao Pai para confessar seu erro, enganam criando histórias em suas mentes. Seja uma pessoa de fé e verá que o poder divino atenderá às suas decisões, às suas determinações, iguais às do Mestre. Não importa quem seja usado por Deus, se seguir Jesus, obterá resultado igual. Não estamos falando de fé errada, nem de pessoas que viviam em pecado, e sim de alguns que até são rigorosos na doutrina, mas perderam a capacidade de agir segundo a palavra de Deus. A Bíblia dá a seguinte exortação a quem é fiel a Deus: examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, versículo 5. Essa era a fé demonstrada por Eunice, a mãe de Timóteo, e por Lóide, sua avó. Agora habitava nele. Quão bom é para o filho, neto ou bisneto de pessoas que se deram a Deus e lhes deixaram uma herança. Se você é o primeiro a ser salvo em sua casa, esforce-se para preservar a fé real e assim abençoar os seus descendentes. Momento de oração. Pai da fé verdadeira, somos gratos pela Tua obra, pois ao alcançarmos a fé real, também a entesouraremos para as próximas gerações. O Teu amor e a Tua fidelidade são aprazíveis, porque nos dão certeza hoje para o nosso futuro. Timóteo era um privilegiado, tendo Lóide, sua avó, como tua serva. Eunice, sua mãe, também servia a ti como o coração inteiro. Ele era descendente de pessoas que te amaram e te mostraram a importância de crer em ti. O mundo precisa de gente assim. Hoje reivindicamos essa bênção para a nossa vida. Desejamos ter e servir verdadeiramente no meio de uma geração corrompida e má. Assim, deixaremos um legado aos nossos. Façamos o bem a todos. É um perigo ter uma fé fingida, né? É um perigo ter uma fé fingida. Isso aí para nós deve ser um grande alerta ao nosso coração. Essa palavra, se você já tem condições para isso, eu acredito que seria bom você até fazer um estudo sobre este texto que aprendemos hoje. Nós temos que fazer igual Jesus fez, não podemos fazer diferente do que Jesus fez. Não podemos ter uma máscara, né? Vestir uma máscara de crente na igreja, vestir uma máscara de cristão dentro da igreja e fora dela ser totalmente diferente. Então nós precisamos lutar para ganhar os nossos para Jesus. Palavra muito boa essa. Se você puder, você pode até voltar depois o vídeo. E essa mensagem, essa leitura do livro das bênçãos, ela tem até inclusive separadamente, se você quiser enviar para alguém essa mensagem, ela sempre às 6 da manhã no YouTube.
YouTube e também no Facebook, ela está disponível para as pessoas poderem compartilhar, acompanhar e compartilhar somente essa parte do livro das bênçãos do verão. Então, muito fácil para você todo dia, tá? Todos os dias nós estamos tendo esse cuidado, esse apreço, esse amor por estar gravando, dedicando-se ali esse momento para poder trazer ensinamentos, para trazer crescimento e edificação para a sua vida. Então, esteja preparado para buscar a Deus em nome de Jesus. Hoje, meus amigos, nós vamos ter aquele momento especial de intercessão. Intercessão é o momento que nós oramos, intercedemos pelas pessoas, é o momento que eu, carinhosamente, assim bem como o pastor Jaime fala, 60 minutos com Deus. A partir das 7h30 da noite, hoje, quinta-feira, nós vamos ter um momento especial de oração, das 7h30 às 20h30, 19h30 às 20h30, 1 hora de oração, 60 minutos, ali o pastor, família do pastor, né, os pastor Édipo, a esposa dele, todos os obreiros também, vêm participar junto, os ministros de louvor, ali há uma equipe grande que se reúne junto com o pastor e também membros da nossa igreja que vêm participar conosco deste momento. Eu tenho ensinado na nossa igreja que cada membro, pelo menos uma vez por mês, deveria participar deste momento especial de oração, pelo menos uma vez no mês. E quando eu falo isso, eu falo para você entender que é importante demais para a vida de um cristão a oração. A oração, a Bíblia fala que a oração de uma pessoa justa, ela pode muito nos seus efeitos. Eu quero que você se dedique a estar com a gente. Faça esse esforço, pastor, e se eu for de outro ministério, eu posso participar? Você pode, nós vamos simplesmente orar. E nós queremos levar em consideração que quem quer orar a Deus não está ali por causa da igreja ou por causa das pessoas, mas nós vamos nos reunir na igreja, ali na Silveira Martins 44, e logo após esse início de oração, cada um pega o seu canto ali, o seu lugar para oração e passamos 1 hora na presença de Deus, louvando a Deus, engrandecendo o Senhor. Começamos orando por nós mesmos, né? Para a gente poder interceder por alguém, precisamos de estar de coração limpo. A Bíblia fala que Davi fez um pedido a Deus: Senhor, quem é que pode habitar, quem pode morar no santuário do Senhor? Aí a resposta é: quem tem um coração puro e quem tem mão limpa. Limpa de pecados, de transgressões e coração purificado. E para purificar o coração, nós precisamos de palavras, tomar palavras conosco e termos orações. Nós temos que ter tempos preciosos de oração. Quem não ora, quem não tem vida de oração com Deus, não tem comunhão. E a ausência da comunhão atrapalha a vida de muita gente. Tem gente que não cresce na vida espiritual porque ela não ora. Ela só ora quando está com alguma necessidade, quando está com algum problema. Veja que a oração é um dos caminhos mais acessíveis para você se achegar a Deus. Através da oração em Cristo Jesus, você chega ao coração de Deus, você consegue mover os céus. A Bíblia fala, eu gosto muito desse texto, quando o Isaías foi até a casa de Ezequias e disse: olha, você vai morrer porque a sua casa está toda bagunçada. Eu creio que essa casa bagunçada não era o templo, não era o palácio real, e sim, na verdade, o coração. Quando nós estamos bagunçados espiritualmente falando, nós não conseguimos prestar atenção nas coisas de Deus, não conseguimos focar nas coisas de Deus. Por isso, a grande importância de nós reunirmos e orarmos. Comece a participar dessas reuniões de oração que você, com certeza, você vai conseguir encontrar um caminho para você começar a sua vida de oração. Se você é um cristão e não tem vida de oração, não tem comunhão, eu convido você para participar. Daqui a pouquinho você vai estar orando em qualquer lugar que você estiver, orando sempre na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, hoje, dia de intercessão, dia que nós oramos, abençoando o ano de 2024, abençoando a semana, abençoando as famílias, abençoando o Pato Branco, abençoando o sudoeste do Paraná, abençoando os enfermos, os que estão internados, acamados. Hoje é dia de interceder. Então, todas as quintas-feiras, já temos alguns meses, já mais de 6 meses, que nós todas as quintas-feiras nós nos reunimos na igreja para interceder. 60 minutos com Deus, hoje 7h30 da noite, das 7h30 às 8h30, 1 hora de oração, de intercessão. Quem quer se encher da presença de Deus,
deve aprender a orar. Hoje, então, espero você na nossa igreja, tá bom? Gente, eu que preciso falar para você daquelas doações, das ofertas que sempre fazem muito bem para a obra de Deus, porque são esses recursos que sustentam a obra. Na tela para você agora está as contas da igreja: Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. São estes 5 bancos, aí está a agência e conta corrente, respectivamente, de cada banco. Se você tem banco, você utiliza do mesmo banco que você está vendo agora, é muito fácil, até simplificado. A transferência não haverá custo algum para você fazer. Agora, se você já utiliza da chave Pix, que é ainda muito mais fácil, a chave Pix é doacões@iigd.com.br, é o e-mail da igreja. Você vai entrar na área Pix, também tem a opção de QR Code. Você que está acompanhando pela televisão, muito fácil, você clica no QR Code, você clica no Pix, QR Code, abriu a câmera, é só você apontar no centro da tela da televisão, você vai conseguir já acessar ali o QR Code para fazer a sua oferta, enviar a oferta à obra de Deus. Convido você a semear. Este mês, eu pedi a Deus uma palavra para que nós pudéssemos ensinar as pessoas que Deus quer prosperar a vida delas. E a Bíblia fala em Gênesis, capítulo de número 26, no versículo 12, pode voltar para mim, em Gênesis 26, versículo 12, a Bíblia fala que Isaac semeou numa terra difícil, numa terra seca, num período difícil na sua vida, num tempo que não se dava para plantar, porque a terra não produzia. Aí Deus deu uma palavra para Isaac. Isaac semeou naquela terra. E a Bíblia diz que quando ele semeou, ele no mesmo ano, ele colheu 100 medidas. Sabe o que significa isso? Que a semente, ela é mais poderosa, é mais forte do que a terra. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela traz para você a força que você precisa para semear, mesmo que nos tempos ruins, nos tempos difíceis, as coisas não estejam indo tão bem, mas quando você semeia pela palavra, quando você semeia com a semente que Deus te deu, aí a prosperidade, aí as bênçãos do Senhor se manifestam. Então, aprenda a ser fiel a Deus, aprenda a semear, e este ano ainda você vai colher 100 medidas em nome de Jesus Cristo. Não é uma barganha, é uma lei da semeadura. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Quando você fizer a transferência ou enviar o Pix, eu peço a gentileza que você envie para o pastor, através do WhatsApp, o comprovante 46 3025 5352. 46 3025 5352. Envie para nós, envie por gentileza o comprovante. Quando você enviar o comprovante, automaticamente você já também deve enviar também o seu endereço. Você que enviar uma oferta de R$50 ou mais, eu quero fazer questão de ir até a sua casa. Se você for do sudoeste do Paraná, eu mesmo vou até a sua casa, e se você permitir, eu vou entrar na sua casa, fazer uma oração, abençoar o seu lar. Vou levar para você o livro das bênçãos do verão, do missionário R.R. Soares. Este livro, que você já tem tido conhecimento dele, tem visto que é tão importante, né, este livro, com um texto sempre inspirado, um versículo, uma palavra que sempre fortalece a nossa fé. Então, sempre que você fizer a sua doação, já envia o endereço, o pastor vai levar para você esse livro como um presente de muito obrigado pela sua fé, pela sua doação à obra do Senhor, tá bom, gente? Bom, vamos agora acompanhar a novela da vida real. Logo após a novela da vida real, eu volto aqui examinando as Escrituras. Nós estamos num estudo muito lindo. O estudo que nós estamos aprendendo sobre a vida de Davi. Quando começamos novos ciclos, nós temos que aprender a lidar com as situações. E nós precisamos da palavra, precisamos estar em Deus para vencer os obstáculos. E nós estamos aprendendo com a vida dele e também aprendendo com a vida de Saul. Um homem que saiu da presença de Deus para se tornar um homem endemoniado. Eu digo para você que se nós não nos cuidarmos, nos atentarmos à nossa vida, à nossa fé com Deus, nós também podemos ser, infelizmente, um Saul, que era cheio da presença de Deus, a se tornar uma pessoa perturbada por demônios. Então, vamos aprender com Davi a aprender a viver dependente da palavra de Deus. Volto daqui a pouquinho no Examinando as Escrituras, fique ligadinho aí, novela da vida real no ar para você. Lucimara e Silvio se casam em 1989. Naquela época, Silvio já servia aos espíritos. E eu comecei a assistir o missionário
na televisão, eu amava as pregações do pastor Jaime, e ele ensinava a respeito de como ser uma bênção. Meu marido não assistia o programa do missionário, mas eu buscava por ele. Ela fazia campanhas ao meu favor, né? Levava roupa para ungir na igreja. Em 1995, eu resolvi procurar a igreja e eu me decidi me batizar. Mais ou menos no ano de 97, ele começou a entrar em depressão. Ele começou a ter, assim, uma perturbação mental. E aí, assim, como uma voz falasse para mim assim que eu ia morrer. E aquilo vai entrando dentro da gente, vai tomando conta de você. Vamos fazer uma viagem para Santa Catarina, porque ele achava que aquilo ali era uma despedida. Eu comecei a falar de Jesus para ele, mas ele não aceitava. Quando eu queria, assim, uma palavra, uma direção, eu buscava nesses livros do Espiritismo. Ele lia a Bíblia e ele lia o livro do Espiritismo e ele começou a confrontar aquilo. E Deus começou a falar com ele através da Bíblia e ele começou a entender. Ele começou a assistir o missionário, né, pela televisão. E o missionário, nessa época, ele pregava num escritório. Ele explicava muito bem o evangelho e aquilo foi entrando no meu coração e aquilo foi me trazendo paz. Entre 97 e 98, nós viemos aqui para São Paulo visitar uns parentes. E ele falou para mim assim, eu gostaria de conhecer a igreja na São João. Eu falei, então vamos até lá. E foi uma reunião maravilhosa. E aí eu vi ali as pessoas orarem, né? E tinha uma moça atrás de mim. Ela orava em línguas. E eu falava para Deus, eu queria sentir isso. O que ela sente, eu sinto, né? E foi então aquele dia que Deus deu um toque dele em mim. O missionário, ele fez uma oração assim, Deus está abrindo a tampa de um caixão e está tirando uma pessoa de dentro da cova. E eu fui liberto daquele espírito da morte e dali para frente a minha vida mudou totalmente. Quando ele aceitou Jesus, ele começou a falar de Jesus também para a família dele. E automaticamente ele foi ganhando a família dele toda para Jesus. Para mim foi uma alegria muito grande. Naquela época não era nem... era associado, né? Pedindo associado. E eu senti no meu coração. Falei, vou ajudar essa obra, vou ajudar essa igreja, enquanto Deus me der vida. Quando ele retomou para Araçatuba, ele falou, agora eu quero me batizar. O dia que eu desci nas águas do batismo, que eu subi, eu me senti uma nova pessoa transformada. Ele serviu aos Espíritos 35 anos. Eu decidi pegar todo aquele material, aqueles livros do Espiritismo, aquilo lá e dar fim em tudo aquilo. Porque o único livro na minha casa que tinha importância a partir daquele momento era a Bíblia. Esse é o nosso objetivo, é o nosso sonho, seguir Jesus até aquele dia que Ele nos chamar. Você tem bons amigos? Você tem amigos de verdade? Eu vou dizer para você que nós precisamos ter boas amizades, pessoas que realmente importem-se conosco. E nós podemos ter amigos em todas as esferas da nossa vida, sejam elas ao que diz respeito à família, ao que diz respeito às pessoas do trabalho, mesmo que seja ali no ambiente onde você talvez tenha somente um contato na empresa. É sempre bom a gente ter bons amigos. Nós temos, como já bem dito, como um clichê, nós podemos ter muitos colegas, mas muitas vezes poucos amigos. Eu sempre gosto de ensinar para as pessoas que o bom amigo, verdadeiro e fiel, que nunca vai falhar, é o Senhor Jesus. É aquele que defende-nos. Nós temos tido entendimento de que Jesus Cristo hoje, para nós, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor. Ainda que tenhamos falhado em tantas situações, em quantos pecados fossem, o Senhor é o nosso advogado. Ele está disposto a defender a nossa causa. Basta a gente apresentar a causa para Ele. Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro, como o louvor que o pastor Jaime sempre canta, amigo verdadeiro, amigo fiel.
Eu quero que você pare um minuto e pense: eu tenho bons amigos? Eu tenho pessoas que estejam dispostas a batalhar do meu lado? Eu tenho pessoas que, e não estou dizendo pessoas que estejam dispostas a fazer por você qualquer coisa, porque há amigos, entre aspas, que são pessoas que a intenção dela é única e exclusiva de fazer tudo para agradar você. Os bons amigos, os amigos que Deus levanta, amigos espirituais, são aqueles que oram por você, aqueles que intercedem por você e que principalmente, guarde essa palavra que eu vou lhe falar agora no seu coração, o verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus, aquele que te exorta, aquele que chama a sua atenção quando você está indo para um caminho mau. E isso eu digo para você porque eu quero esse tipo de amigos na minha vida. Pessoas que, ao invés de serem coniventes àquilo que eu faço de errado, essas pessoas me exortem. Eu quero, por exemplo, que o meu pastor seja meu amigo. Pastor, eu quero aprender, eu quero ser exortado, eu quero aprender do caminho correto. Nós precisamos de pessoas que nos aproximem de Deus. Porém, sabendo nós que isso hoje, nos dias de hoje, posso dizer para você que seja quase que impossível. É quase impossível encontrar bons amigos. Estou falando isso não no critério da palavra, porque nós temos que acreditar que as pessoas mudam, que as pessoas podem melhorar. Mas amigos verdadeiros são poucos. Aqueles que você pode transmitir as dores que você passa, que você pode passar as lutas que você enfrenta, que você pode sorrir contando aquilo que você conquistou sem que alguém sinta inveja disso. São poucas as pessoas que querem ver o nosso bem. E eu digo essas palavras, estamos estudando o livro de 1 Samuel, e estamos vendo a amizade entre Davi e Jonatas. O Jonatas, ele tinha todo o apreço, amor pelo seu pai, o respeito ao seu pai, que era o Saul, o rei de Israel. Mas quando nós estamos verificando, olhando para a vida desse familiar, nós percebemos que Jonatas encontrou e notou que Davi não tinha nenhum erro para que seu pai o perseguisse. E quando Jonatas percebe isso, eu quero que fique bem explícito para você, o Jonatas não está agindo em contrariedade ao pai, ele não está negando o amor, o respeito ao pai, mas ele está simplesmente mostrando a verdade para o pai. Pai, o senhor está errado. E a amizade que ele fez com Davi era tão sincera, porque é tão difícil falar assim, porque algumas mães e pais, por exemplo, defendem os erros dos filhos. Quando uma pessoa que você ama está errada, você não pode aceitar o erro dela. Ela pode talvez não decidir mudar por conta do que você falou, do que você exortou, do que você ensinou. Mas é um dever de um amigo verdadeiro, de um irmão verdadeiro, falar a verdade. E dizer, pai, o senhor, eu respeito o senhor, mas essa atitude está errada. Ou, marido, essa atitude sua está errada. Ou esposa, ou filho, isso aqui está errado. Eu amo você com todo amor, quero ver você bem, mas essas atitudes estão erradas. É difícil você ver, eu já atendi inúmeros casos e sei que há pessoas agora me assistindo com esse problema, que defendem o erro alheio, que defende o filho no pecado, que defende o marido no pecado, que defende a esposa no pecado. Não é para você querer ser Deus na vida de ninguém, obrigar uma pessoa a se arrepender, obrigar uma pessoa a fazer as coisas certas. Não é assim que funciona, mas é o nosso dever não ser conivente, não aceitar, não estar junto com o erro. E foi o que Jonatas fez. Jonatas decidiu deixar essa fidelidade ao pai, não o amor, não o respeito, mas ele deixou essa fidelidade para ajudar a Davi. Davi era um amigo, Davi era um estranho. A Bíblia nos ensina em Provérbios que há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Tem pessoas que ela vai entender a gente como se fosse a gente mesmo. Eu vou dizer para você, eu tenho amigos, não são muitos, eu não digo para você com maldade, mas não são muitos.
Mas eu tenho amigos que depois de muito tempo que a gente não se encontra, que a gente não tem tempo para a vida corrida, mas quando nós nos encontramos, aquela conversa é sadia, aquele momento é de alegria, de sorrir, é de dar risada, é de ter um momento de comunhão, de comer junto. É bom ter boas amizades, é bom sorrir com quem te ama, é bom sorrir com quem preza pela sua alegria, que quer ver você bem. Eu tenho pessoas assim na minha vida. Eu tenho pessoas assim que ao longo dos anos, Deus sempre tem preparado pessoas para cuidar da minha família, por cada igreja que passamos, sempre tem pessoas que cuidam da nossa família, que cuidam da gente como se fizéssemos parte até mesmo da própria casa. Assim como aquela mulher cuidava daquele profeta que passava todo dia à porta da sua casa. Assim Deus tem feito em todas as cidades, lugares onde passamos. Famílias, amigos, amizades verdadeiras, amizades de fé, amizades que se eu fazer uma ligação e falar assim, olha, ora por mim, estou passando por uma peleja, interceda, isso é muito bom para todos nós. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a lutar conosco. E se essas pessoas verem que na luta o errado é você, ele tem que exortar você. Bom é quando você se reúne com alguém que você ama, e tem uma amizade verdadeira, e essa pessoa está disposta não a te condenar, não a julgar os seus erros, mas sim lhe mostrar o caminho que vai tirar você do erro, o caminho que vai abençoar você, e que você, a partir do momento que você começar a trilhar o caminho da verdade, você será abençoado. Aprendemos então no último estudo sobre Davi, estudando esse ciclo novo de vida que todos nós estamos iniciando neste ano, e também este novo ciclo que para Davi iniciou-se. Começou como um homem esquecido, um homem desprezado, agora um vencedor, um homem em evidência, um homem que estava esquecido, excluído, tornou-se evidente em Israel, e agora também, de contrapartida, nós encontramos o Davi sendo perseguido pelo rei. O rei que teria o melhor guerreiro do exército, o melhor capitão de exército seria o Davi para ele, mas ele preferiu tê-lo como seu inimigo. O Saul, já depois de muitas oportunidades de ser liberto, muitas oportunidades de despertar e parar com essa loucura da sua cabeça, porque na verdade o Saul estava ficando louco. O demônio estava perturbando ele a ponto de ele ficar louco. Você, no decorrer das mensagens que temos ministrado, você já deve ter percebido que o Saul estava perturbado e a perturbação foi aumentando. Agora chega aqui em 1 Samuel capítulo 20, o Davi teve que fugir, porque mais uma vez, agora dessa vez, quando Davi tocava a harpa na frente de Saul, quando Saul ouvia, a Bíblia fala que ele se acalmava, o demônio se escondia. Havia ali uma presença de Deus em Davi. Agora não. Agora o Davi estava tocando a harpa, ele mais uma vez, com a sua lança, ele tenta acertar ali ao Davi. Davi tem que fugir, Davi foge, a sua esposa Mical faz com que ele também fuja da casa, porque ele não pode ficar em casa, porque Saul disse agora, declaradamente, para todo mundo saber, eu quero matar Davi. Até então, o que estava escondido, algo que só estava escondido, que ele tentava fazer mal para Davi sem ninguém saber, agora está declaradamente guerra contra Davi. A pergunta é, o que Davi fez para estar passando por isso? Quando há uma perseguição sem motivos, nós precisamos entender que Deus vai nos socorrer. Deus vai enviar pessoas, amigos, Deus vai enviar alguém, Deus vai enviar situações para livrar você do perseguidor, do demônio. E quando isso aconteceu, ele foge mais uma vez. Olha que perseguição ferrenha. Davi agora vai se encontrar com o filho de Saul, que é o Jonatas. Vamos à leitura? Diz assim, então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas, que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse, tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me dar parte, porque pois meu pai me encobriria este negócio. Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse,
Muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos, pelo que disse, não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe, e na verdade vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Então, quando começa a conversar Davi e Jonatas, ele percebeu que o Jonatas não viu que havia uma maldade extrema no coração de Saul. O Jonatas percebeu, não, fique tranquilo, meu pai não vai fazer nada sem me falar. Eu acho que assim, gente, quando nós conhecemos uma pessoa, eu uso de uma frase assim, as pessoas, elas mudam. O Jonatas conhecia o pai rei. O Jonatas conhecia o pai, que aquele pai que de certa maneira servia a Deus, mas esse pai com esse sentimento de inveja, com esse demônio perturbando, ele mudou. E ele fala, o meu pai não faria nada sem que eu soubesse. Meu pai não faria nada sem que eu tivesse entendimento do que ele fosse fazer. Agora, pense uma coisa. Ele fala essas palavras, Davi lá no coração dele pensa, viu? Eu acho que o Jonatas não entendeu, ele está pensando que tem como acertar, tem como colocar o pai dele em amizade comigo. Ele não está entendendo que o pai dele quer me matar. Aí ele fala no coração dele, eu não vou fazer com que ele fique contra o pai dele, eu vou escapar pela tangente aqui para que o Jonatas não sofra sabendo que o pai dele vai matar o seu amigo. Isso aqui me chama muita atenção. Tem pessoas que pensam nas outras dentro do coração. Tem atitudes de pessoas que elas pensam em você, que elas olham para você sem falar nada. Elas agem pensando em você sem que ninguém precise pedir alguma coisa. Isso é lindo. E quando eu falo isso, não tem nenhum sentimento aqui de que alguém precise fazer alguma coisa, nós precisamos de Deus. Mas existem pessoas como Davi, que para o Jonatas não sofrer, ele prefere caminhar sozinho, ele prefere continuar a caminhada dele, fugindo desse perseguidor chamado Saul, mas ele prefere dizer assim, ó, eu não vou sujar o coração de Jonatas. Tem pessoas que ela não está bem com alguém e ela suja o coração da outra pessoa. Tem pessoas, já teve este pré-julgamento de você ouvir falar assim, sabe aquele tal de Emerson? Aquele cara não vale nada. Mas, puxa, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não posso estar falando de uma pessoa para alguém que a pessoa não conhece. Talvez a estrutura que você criou, o pensamento que você criou, é uma coisa. É uma coisa, mas aquilo que Deus pensa sobre a pessoa é outra. O Emerson é super gente boa, não é, Emerson? O Emerson é gente boa, mas é assim que funciona. Tem pessoas que elas querem sujar o coração das outras acerca da pessoa que ela está com problema. Então, quando o Davi pensa no Jonatas, ele fala, puxa, ele não entendeu ainda. E eu acho que se continuar, ele vai ficar triste. Aí o que acontece? E disse Jonatas a Davi, o que disse a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas, eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem então, teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado do mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não todo descobriria eu? E disse Davi a Jonatas, quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Bom, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. O Jonatas e Davi estão debatendo ali. Não, cara, você não vai fazer isso não. Vamos lá, meu pai não vai fazer mal para você não. Você vai estar comigo. Vai ter a festa da lua nova e você sempre está junto com meu pai. Vamos junto. Aí Davi viu que o Jonatas não entendeu o que está acontecendo. Ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, mas para você entender o que está acontecendo,
Vá você para a festa lá com seu pai, senão ele vai dar falta de você. Vá lá junto com o seu pai e diga para ele, se ele perguntar de mim, fala assim, olha, o Davi me encontrou e ele disse que precisa muito ir a Belém para encontrar sua família, para fazer um sacrifício a Deus, e por isso eu permiti que ele fosse. Aí o Davi usa de estratégia e fala, se você perceber que o seu pai agiu asperamente, tentando me prejudicar, aí você vai ver se o seu pai quer ou não me matar. Agora, se ele agir brandamente, aí tudo bem, você me avisa, eu volto novamente, não tem problema nenhum. Só que Davi já estava com o coração dele concretizado, ele já sabia que Saul estava disposto a matá-lo. Quando uma pessoa, ela se rebela, enquanto ela não produzir frutos dignos de arrependimento, você precisa estar alerta. Um recado importante, creio ser algo de Deus para você. Não fique magoado com ninguém, nem com quem persegue você. Jesus Cristo ensinou nos evangelhos para nós, perdoai quem vos persegue, orai por quem vos persegue. Essa é a palavra, orai, ore por quem está te perseguindo. Peça a Deus que essa pessoa seja muito abençoada, porque se ela for abençoada, ela não vai nem lembrar de você mais. Vai esquecer que você existe. Mas ore por quem te persegue. Você ficou receoso, você ficou com medo, está com raiva do teu pastor, está com raiva da tua mãe, raiva do teu pai, está com raiva da igreja que você congrega, está com raiva de todo mundo, você não percebeu, mas está com raiva de Deus, você já não ora mais, você já não se consagra mais, você não busca a Deus como outro tempo você buscava, e não é porque você é uma pessoa que desviou-se totalmente, mas é uma pessoa que o coração se sujou e por isso você não quer mais nada com Deus. Você acha que buscar Deus vai ser insignificante, vai adiantar o quê? Está igual a Asaf. O Asaf no Salmo 73, ele fala, em vão tenho purificado minhas mãos. Então note que quando Davi fala essas palavras, ele fala, Jonatas, faça assim. Aí você vai ver se realmente seu pai quer ou não me matar. Aí quando ele toma essa decisão, ele fala assim, peraí, Davi, que história é essa, rapaz? Você acha que se eu soubesse realmente que meu pai quer matar você, você acha que eu não ia te avisar? Sabe aquela conversa de amigo? Ô cara, viu, mas eu ia te avisar, amigo. Você é meu amigo, eu ia te falar sim. O amigo de verdade, irmão, ele vê o mal que o amigo está quase caindo no abismo e ele vai avisar. O amigo verdadeiro é quem vai ver o abismo à tua frente e vai te avisar para você não cair nele. A pessoa que te dá para você o aviso acerca do teu pecado, essa pessoa está sendo para você um enviado do céu. Lembra, por exemplo, do Sansão? O Sansão teve o seu pai dizendo, filho, não foi assim que Deus disse para você? Que você não deveria beber bebida forte, comer coisa imunda, você não poderia passar navalha à sua cabeça, você não deveria se misturar com mulheres estranhas. Ô Sansão, você é um homem nazireu de Deus. O pai avisou, o pai foi amigo, o pai foi cordial, o pai foi de Deus. Mas o filho não quis saber. Assim tem sido muitos bons amigos frustrados quando avisa o amigo do seu erro. Agora, é triste quando você é um bom amigo e você perdeu o amor de falar a verdade. Sabe quando você perdeu a credibilidade da pessoa? Quer saber de uma coisa? Eu não vou falar nada, cada um que faça a sua própria escolha. Eu de verdade, com todas as letras eu digo para você, algo no seu coração não está certo. Algo dentro do seu coração não está certo e você precisa tratar. O Senhor disse que nós temos que guardar o coração, porque se nós não guardarmos o coração, é do coração que procedem saídas para a vida. Se o coração está sujo, quais tipos de saída você vai encontrar? Só caminhos ruins. Agora, em contrapartida, o Jonatas fez a aliança. Olha, eu vou lhe avisar, pode ficar tranquilo. Se tiver um abismo à tua frente, eu vou te avisar para você não cair. A escolha é sua, quer cair, caia. Mas eu estou lhe avisando para não cair. Então, ter bons amigos é muito importante. Bom, eu queria fazer a leitura de todo o texto, mas o texto é muito longo. Aí eu vou com você lá no versículo 32. Vou pegar do versículo 31 em diante, que aí a gente consegue entender. Quando Saul recebe o Jonatas, ele pergunta de Davi, ele fica irado, ele fica bravo. Por que você está deixando esse homem fugir de nós?
como se Davi tivesse cometido algum erro. Só que, olha o que acontece. 31 diz assim: porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme. Quando o Jonatas começa a debater com o pai dele, o Saul fala assim: filho, enquanto Davi viver, o meu trono e o seu trono, quando eu morrer, está em perigo. Veja a percepção de Saul, perturbado por um demônio, ele pensa uma coisa totalmente distorcida. Não há no coração de Davi o desejo de se tornar rei. Ele tinha uma capacidade, uma unção para liderar Israel. Deus colocou sobre ele. Mas Davi disse em todas as oportunidades que ele teve, ele não queria se tornar o rei no lugar de Saul. Ele queria que Deus o fizesse isso, mas ele não. Então eu vejo que às vezes a percepção de uma pessoa magoada, com inveja, a percepção é que a pessoa não ama mais, que ela não gosta mais. É aquele sentimento que acontece muitas vezes em casamentos. Ah, acabou, não tem mais o que fazer. Tudo que se fala, tudo que se pensa, tudo que se preza, a pessoa já não... Ah não, isso aí eu já não acredito mais, não tem mais o que fazer. Olha o que esse texto fala. Ele está dizendo, se você deixar, filho, acorda filho, se você deixar o Davi vivo, ele vai tomar o nosso trono. Olha que loucura, Saul está tentando sujar o coração do Jonatas contra o seu amigo Davi. Pense que Davi, como amigo, não tentou sujar o coração de Jonatas acerca do seu pai. Agora, ao contrário, Saul perturbado quer fazer Jonatas ter raiva de Davi. Olha como que o espírito maligno domina uma pessoa. Os pensamentos, as palavras, as atitudes. Aí ele continua. Aí ele fala, não serás tu firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então ele fala assim, Davi tem que morrer, vai lá filho, você sabe onde ele está, você é amigo dele, traz ele aqui e vamos matar ele, filho. Aí a resposta me chama a atenção. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há ele de morrer? Que tem feito? Então Saul, olha que coisa séria, então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Sabe o que acontece nessa hora aqui, meus amigos? Sabe o que eu compreendo aqui? Diga-se de passagem, o Saul era bem ruim de mira, né? Tentou acertar quantas vezes o Davi, agora o Jonatas, e não acertou ninguém. Porque Deus não permitiu, é claro. Agora, o que está acontecendo claramente, para mim, no entendimento que tenho dessa palavra, o que claramente está acontecendo é, agora o Jonatas entendeu, meu pai se perdeu completamente. Imagine que o pai, pela perseguição a um homem que não fez mal nenhum para ele agora, até o próprio filho, ele tenta tirar a vida. Eu digo isso pensando, por exemplo, no ambiente familiar. Quando um está contra o outro, quando o marido está contra a esposa contra o marido, os filhos contra os pais contra os seus filhos, ali há um ambiente de guerra. Um ambiente onde um tenta matar o outro, tentam se degladiar. Quando Jonatas, ele vê o pai dele sem um pingo de temor ao próprio filho, porque agora ele vê que o pai está tão perturbado, tão longe de Deus, que ele pouco se importa se a família vai acabar, se ele vai matar o próprio filho, se isso vai agradar a Deus ou não. E isso, vou te contar uma coisa, em Israel, houve alguns reis que, movidos por essa ira, por essa ganância, por até adorar deuses, demônios, eles tiraram a vida de seus filhos. E Saul está fazendo a mesma coisa. Agora, para a gente fazer oração, olha como há uma queda gigante na vida de alguém que se afasta de Deus. Você já não tem prazer na leitura, já não tem prazer a um culto, a uma oração, você não tem prazer mais em se arrepender.
Você mesmo, você lembra quando você conheceu Jesus? Quando você levantava as mãos no culto e o pastor pregava, as lágrimas desciam do seu rosto, mesmo involuntariamente, porque você reconheceu o miserável do ser humano que era, perdido, emaranhado em pecados, reconhecendo que Jesus Cristo é teu Salvador. Aquele dia que você aceitou Jesus dizendo, eu não quero mais ser esse pecador que vai para o inferno. Agora você está olhando esse cenário da vida de Saul, você consegue notar que a presença de Deus era o que sustentava a vida de Saul, o que mantinha Saul de pé. O que mantém um cristão de pé é a presença do Espírito Santo, é Jesus Cristo, é a palavra. Mas quem está negando esta palavra, ela vai morrendo aos poucos. Saul está num declínio tão grande que até agora, até o próprio filho, ele tenta matar por causa da inveja do seu coração, por causa da maldade. O demônio dominou totalmente o coração de Saul. Por isso eu digo para você, procure bons amigos. Peça a Deus, vai ser difícil, mas se você pedir a Deus, Ele vai te dar bons amigos. Pessoas que vão ser verdadeiras, que não querem ser amigos por segundas intenções. Pense bem, o que deveria ter falado, não filho, deixa o Davi para lá, para pelo menos não sujar o coração do filho, ele quer acabar com o Davi no coração do seu filho. Cuidado, existem companhias, como diz o provérbio, a Bíblia fala que há caminhos para o homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. E eu digo para você, Saul está caminhando para a morte, assim como muitos estão caminhando para a morte espiritual. Tem gente caminhando para a morte física também, que está se desviando totalmente de Deus, que de Deus não tem nada mais na tua vida. Você só está vivendo a religião, mas as práticas e a conduta de um cristão está bem longe de você. Então, volte atrás do amigo verdadeiro, fiel, justo, único, Jesus Cristo. Ele vai lhe abrir os olhos, e vai lhe perdoar, e vai lhe dar uma direção para continuar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor estas águas, assim bem como todas as pessoas que estão em casa, orando, todas as pessoas que estão em algum tipo de necessidade, nos hospitais, pessoas que estão, meu Pai, enfrentando enfermidades, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com depressão, crises, ansiedade, pessoas que estão com bipolaridade, pessoas que estão, Jesus, sendo atacadas por uma depressão, um sentimento de tristeza profunda, um sentimento que faz essa pessoa pensar até mesmo em desistir da vida. Jesus, entra agora, entra com tua provisão, derrama sobre estas águas, sobre essa oração, uma unção para libertar, para curar, para trazer, ó Deus, à existência as coisas que não existem. Jesus, que haja a porção da tua bênção sobre estas águas, que todos os que oram crendo, que estejam doentes, que sejam curados agora. Aqueles que estão com problemas nas pernas, nos braços, nas vértebras, problemas nas juntas, problemas, meu Deus, ao que diz respeito ao intestino, problemas pulmonares. Jesus, passe no sistema, meu Pai, nervoso, sistema circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor, sistema ósseo. Jesus, passe de partícula em partícula, de célula em célula dessa pessoa, para que ela seja limpa, purificada e que ela decida buscar o verdadeiro amigo fiel, o Senhor Jesus. Assim eu apresento essas águas e aqueles que com fé oram comigo, bebem desta água e sejam livres no nome de Jesus. Beba comigo desta água. Bendito seja Deus que nos une no seu amor. Que a graça de Deus esteja sobre você em nome de Jesus Cristo. Envie para nós seu testemunho no WhatsApp 4630255352. Fale com a gente aqui em nome de Jesus. Hoje ainda, hein? Intercessão, 7h30 da noite, às 19h30, das 19h30 às 20h30, 1 hora de oração. Intercessão, Rua Silveira Martins, número 44, bem no centro da cidade de Pato Branco. Venha com a gente participar. Não se esquecendo também que amanhã temos cultos, 9, 14 e 19h30,
culto da cura e libertação. Sexta-feira forte é dia de clamar a Deus em 3 horários especiais, tá bom? Terminamos aqui o programa de hoje, permitindo Deus, nós voltamos amanhã aqui na sexta-feira, mais uma vez no programa A Hora da Graça. Meus amigos, um forte abraço, que Deus te abençoe, tchau!